Uma coisa que eu falo para as minhas alunas é para tomar cuidado com as entrevistas de alguns oraculistas que elas assistem aí pelo YouTube, porque tem muita gente querendo usar esse trampolim para fazer nome e carreira, sem saber nada. São pessoas com má formação e conduta profissional. Então, quando você pega essas entrevistas que vê aí pelo YouTube, desde o começo até agora, porque até hoje eu nunca vi nenhuma entrevista séria, com um profissional sério, eu só vejo entrevistas com esses jornalistas que só perguntam besteiras, coisas banais, esses jornalistas comédia, fazendo essas perguntas aí sem cabimento, porque as perguntas que eles fazem são mais para divulgar o trabalho do oraculista, para o oraculista fazer nome, fazer carreira e colocar a divulgação aí da editora, do livro. Acredito até que seja um conchavo aí com a editora também, para poder colocar a entrevista no ar. Mas hoje em dia é aquilo, né? Você paga aí um podcast e já está dando entrevista. Hoje em dia você tem que pagar para dar entrevista. Tem gente pagando para estar no podcast com um contrato dando entrevista. E você fecha o contrato, paga lá e já está dando entrevista. Fechou com a marca, já está dando entrevista também. Tem que pagar a marca, tem que pagar. Então, o que você vê aí pelo YouTube em relação a essas entrevistas com oraculistas divulgando seus livros? Alguns, né? Você vê aquelas perguntas 100% banais, direcionadas somente à divulgação do material. Aquilo ali é só para divulgar material, fazer nome e carreira. Porque os jornalistas, esses jornalistas que fazem entrevistas com os oraculistas não levam nada a sério. Eles não adentram nas perguntas da nossa área. Quem é da nossa área oracular entende, sabe que aquelas perguntas ali não tem a ver com a nossa área, tem a ver só com divulgação do projeto, divulgação do livro, divulgação do nome do oraculista, divulgação da editora, mas o jornalista não está adentrando na nossa área oracular porque nós lidamos com símbolos. Então, ele não está perguntando, por exemplo, aquilo que você escreveu ali no livro, na página tal, seria o quê? Aquilo que você escreveu ali, aquela narrativa sobre aquele símbolo, dá para você explicar melhor como é que é esse seu campo de visão? Porque aí você vai estar adentrando, de fato, dentro do trabalho do oraculista, porque é com símbolos que ele trabalha. Então você não vai estar só divulgando editora, divulgando material, divulgando nome. E um material assim bem... a maioria desses materiais aí divulgados, eles têm falhas de conteúdo, falhas didáticas. Inclusive, eu coloquei aqui meu trabalho à disposição para fazer os relatórios com levantamento dos erros nos livros. Não apareceram autores nem autoras querendo que eu faça o relatório. Por quê? Porque ninguém quer ser mandado embora. Ninguém quer problemas com processos judiciais, ninguém quer problemas com seus livros fora de circulação por causa desses erros. Ninguém quer ter problemas com isso. Então, ninguém veio ainda me trazer os livros, é o cagaço, né? Ninguém veio. Então, o que acontece? Esses jornalistas que fazem essas entrevistas com esses oraculistas são pessoas com aquelas perguntas babacas, safadas, aquelas perguntas assim que não são sérias, não adentram no nosso universo, na nossa praia, no nosso universo oracular, não tratam... A gente trabalha com instrumento oracular Petit Lenormand, a gente tem esse instrumento oracular aqui. Então eles ficam jogando papo pro ar, contando piadinha, não levam a sério, sabe? É como se não levasse a sério o trabalho. Ou são aqueles jornalistas que parecem que acabaram de sair da faculdade, pegaram um diploma e aceitam qualquer trabalho, entrevistando aqueles oraculistas que
mal recebem um convite para uma entrevista, topam qualquer merda que vem pela frente e estão ali dando entrevista, divulgando as coisas, a moda caralho, de qualquer jeito. Então tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção no conteúdo da entrevista, se a entrevista realmente adentra no nosso universo oracular, porque nós lidamos com símbolos, nós lidamos com as cartas, é o nosso instrumento de trabalho, e eles não fazem perguntas sobre, nem sobre o conteúdo do livro, né? São coisas assim, totalmente banais, rasas, superficiais, para divulgar, mais para divulgar a editora, o conteúdo do editorial, né? E fazer com que o oraculista tenha nome. Então são pessoas querendo fazer nome, carreira e divulgar a editora. Para ser sincera, e aquelas perguntas banais ficam sempre seguindo aquela linha. Como é que você começou? Como é que foi a sua trajetória? Tem influência da sua tataravó? Há quanto tempo você está nesse meio? Aí vai o oraculista responder: eu tenho influência, muita influência da minha tataravó, trabalhava com oráculo de geração em geração, surreal essa energia que foi passando para minha mãe, veio da minha avó, da minha tatá, agora tá comigo. Então é sempre isso aí, vai passando as entrevistas e você só vê essa porcaria, essa lata de lixo com essas perguntas idiotas, essas perguntas que parecem de um profissional que veio mal formado da faculdade de jornalismo e tá ali, né, tá ali brincando em serviço, né? O jornalista tá ali brincando em serviço. Parece que ele tirou ali um babaca para entrevistar e brincar em serviço ganhando dinheiro à toa. Então o que acontece? A reputação dos oraculistas vai queimando, né? Por causa disso. Nenhum jornalista sério que se preze vai entrevistar um oraculista sem adentrar na área dos símbolos. Porque jornalista sério, você pega aí um jornalista sério, um Cabrini da vida, aí o cara, ele estuda a área toda a tua área de trabalho, de atuação, estuda tudo, ele mergulha lá dentro para entender com o que ele está lidando, com o que você lida, com o que ele vai lidar na entrevista, o que ele vai perguntar, não é essas coisas banais, sabe? Então ele entende, né, com esse mergulho na tua área antes de entrevistar, ele entende com o que ele vai lidar ali, com que tipo de profissional, de perfil de profissional ele vai lidar ali. Quantos anos de experiência você tem, como é que você trabalha com os símbolos. As perguntas que ele vai saber são ligadas ao conteúdo do teu material, um profissional sério. Não são essas perguntas banais só para divulgar a editora, só para fazer o oraculista ter nome, só para fazer o oraculista ter um trampolim na carreira. E oraculista, diga-se de passagem, com conteúdo de erros graves ali no material, né, da editora, porque a editora, ela não fiscaliza os erros do material. A editora só lança para comercializar, entendeu? A editora não tem fiscalização ali de conteúdo. Então, o que eu estou divulgando aqui é isso, para vocês tomarem cuidado. Eu falo com as minhas alunas, né, para tomarem cuidado com essas entrevistas que assistem no YouTube, porque 100% delas são aquelas entrevistas amadoras, para ser mais gentil assim, sabe? São entrevistas amadoras, são entrevistas em que não tem um aproveitamento sabe quando você entra na faculdade, estuda aquilo tudo anos a fio, depois você sai para atuar fora com teu diploma jornalístico e você não consegue extrair um conteúdo bom das suas entrevistas, você só fica naquela mesmice, aquela coisa assim, tipo, só preciso de um emprego em salário. Então, tá bom, pra mim tá bom aqui. Então, você só vê essas entrevistas assim, essas entrevistas amadoras, superficiais. Não tem uma entrevista séria, uma entrevista profissional, adentrando realmente dentro do campo oracular simbólico, dentro do conteúdo do material do livro. Quem fala sobre o conteúdo do livro? As perguntas que fazem os oraculistas, por exemplo, uma curiosidade aqui,
perguntando, né, ao autor ou à autora do livro, quanto pesa uma nuvem, né, a carta 6, quanto pesa uma nuvem com gotículas de chuva? Uma curiosidade, você trabalha aqui com esse símbolo, quanto pesa essa nuvem aqui, para explicar por que ela traz tanto pesar para a vida das pessoas no sentido preditivo. Adentrar mesmo, eu estou querendo falar sobre mergulhar dentro do nosso campo de trabalho, que são os símbolos, é o nosso material, nosso instrumento de trabalho. A pessoa também não pergunta, não traz à tona, né, o conteúdo sobre os símbolos, sobre o conteúdo do livro, porque é isso que está sendo divulgado, mas isso passa batido, isso passa despercebido. Em lugar disso, vem a divulgação, como eu te falei, da editora, do nome da pessoa. E tem ali também oraculistas que não sabem responder sobre símbolos. Tanto que escrevem errado. Ao invés de fazer a descrição simbólica, eles fazem a narrativa simbólica. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Tem erros de significados, muitos erros de significados nesses livros. Os oraculistas estão divulgando por aí entrevistas, mas são essas entrevistas comédia que a gente vê por aí, né? Como eu já estou te explicando aqui, não são profissionais sérios, não é um Cabrini da vida que está entrevistando. É só aquele comédia que está ali entrevistando só para divulgar nome, editora, fazer a pessoa ter uma imagem, uma carreira, uma divulgação, né? E sabe-se lá como a pessoa conseguiu essa entrevista, se foi pagando ou se foi conchavo com a editora para divulgar material para a editora vender, né? Sem fiscalização. Então acontece isso acontece muito e as pessoas têm que começar a prestar atenção nesse lado. Porque começam a glamourizar uma entrevista tão, digamos assim, sem conteúdo, uma entrevista tão... Não sei nem se pode chamar isso de entrevista ou digamos assim, um bate-papo, né? Porque, pelo que eu vi ali, a gente analisando essas coisas, dá para ver que tanto jornalista como oraculista, né? Eles estão naquele bate-bola ali, enrolando. Conteúdo que é bom, eles não trazem conteúdo à tona. Poxa, esse símbolo aqui, você trabalha com símbolos, né? Esse lírio aqui, qual é a espécie desse lírio? Quanto tempo tem esse lírio? Por que ele representa isso? Quanto tempo o lírio tem de vida? Por que ele representa isso? A chave, por que a chave ela resolve problemas? Como é que é a tua linha de raciocínio sobre a chave? Por que você escreveu isso no livro? Como é que é a desenvoltura da pessoa para explicar as coisas que ela mesma escreveu no livro, né? Então não tem isso na entrevista. Você vê que não tem, falta muito. Ainda tem muito chão para chegar até lá, né? Então essas entrevistas assim, bate-bolinha, essas entrevistas porca, a moda caralho, que vão dando por aí e todo mundo glamourizando essas coisas, ainda sabendo que aquele conteúdo ali tá sem fiscalização, tá errado, né? Isso aí você tem que começar a prestar atenção e tirar por você mesma. Onde a pessoa quer chegar com isso, né? Hoje em dia, como eu falei, tem gente pagando para dar entrevista em podcast. Tem gente aceitando o primeiro convite de entrevista que vem pela frente para poder aparecer, divulgar um nome, divulgar um livro, né? Divulgar alguma coisa com qualquer profissional da área jornalística que aparece batendo a sua porta, né? Qualquer curioso. Então tem que tomar cuidado com tudo isso que você assiste, porque não é um conteúdo que, digamos, você possa aproveitar 100%. As pessoas mais bem esclarecidas, que têm um alcance de visão maior a respeito do que está sendo tratado ali, elas vão captar o que está acontecendo. Ou seja, a pessoa só está ali para divulgar material, para divulgar nome, imagem, não conteúdo, porque o conteúdo não é explorado na entrevista. O símbolo é o conteúdo. O material de trabalho é o oráculo. E isso meio que fica de fora.
para dar lugar à imagem do oraculista, ao nome do oraculista, editora do oraculista. Isso tudo é tão comercial, tão frio, tão mercenário. Acaba tirando a magia do oráculo, o protagonismo do oráculo, dos símbolos. O jornalista, sério, antes de entrevistar, ele vai mergulhar sim na tua área, vai entender tudo sobre a tua área, não vai estudar superficialmente essa questão de oráculo, trajetória da pessoa. Isso aí é só o começo, né? Isso é só o básico, digamos assim. Agora, quando o jornalista for entrevistar, é tipo aquele ator que vai se preparando para interpretar o personagem, mergulha naquele personagem para entender tudo sobre o universo do personagem, para quando chegar em cena não fazer besteira. Então, o jornalista sério, preparado, também é assim. Ele vai estudar tudo da área do oraculista para quando chegar na entrevista não perguntar besteira como esses outros, né? Tem perguntado para esse festival de abobrinhas que eu vejo por aí, que eu ouço por aí, né? Que só servem no final para divulgar um comércio. Então, o que eu penso disso? Cuidado. Começa a filtrar as coisas que você vê e começa a discernir, raciocinar, começa a ter maturidade, não seja influenciada, não seja influenciado por terceiros, e começa a entender o que está ali na tua frente, o que você está vendo, o que você está captando ali, o que você está entendendo que querem fazer ali, que querem montar, que querem armar. O que você está entendendo daquilo ali? A pessoa realmente, ela é séria? A pessoa realmente, ela quer... É uma pessoa que trabalha com aquilo ali ou é uma pessoa que quer viver daquilo ali? A pessoa realmente trabalha com aquilo ou ela quer viver daquilo? Porque tá dando dinheiro aquilo ali. Então você tem que tomar precaução em relação a isso. Porque são camadas e camadas, né? Às vezes a pessoa se esconde atrás de camadas. Aquela camada profissional, aquela camada editorial, aquela camada ali por trás da entrevista, aquela glamorização toda. São camadas e camadas por trás do que o picareta vai se escondendo, do que a pessoa vai se escondendo, até ela ser descoberta, até ela ser desmascarada. Só numa entrevista profissional mesmo, com um profissional sério, né? Para botar tudo abaixo, porque um profissional sério vai saber investigar, vai saber fazer as perguntas certas e saber que tipo de oraculista está entrevistando, que tipo de oraculista está na frente dele ali, o que ele colocou no livro, se ele sabe o que ele colocou ali, se ele sabe responder, qual a desenvoltura dele para falar sobre aquilo ali, se ele realmente tem entendimento de símbolos. E até hoje eu vou te dizer uma coisa, eu não vi um jornalista sério fazer entrevista com nenhum oraculista, só comédia. É só aqueles profissionais da área jornalística que parece que acabou de sair da faculdade com diploma e está ali brincando em serviço.